Bem-vindo ao Palavras e Orações. Aqui crescemos juntos em entender as palavras de Deus. Por favor, clique em curtir e inscreva-se no canal. Comentários são bem-vindos. Vamos embarcar nesta bela jornada de fé. Bem-vindos, queridos espectadores, a uma exploração de uma das histórias mais significativas da história humana. Um conto que transcende tempo, cultura e religião, tecido na consciência coletiva. Estamos entrando no domínio do Gênesis, ao amanhecer da humanidade, para a história de Adão e Eva. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, é nosso guia nesta jornada. Leva-nos de volta a um tempo em que o mundo era novo, imaculado e livre, cheio de posse. É a história do primeiro homem e mulher, Adão e Eva, e sua vida no Jardim do Éden. É uma história que nos toca porque é sobre origens, escolhas e consequências. Criado a partir do pó da terra, Adão foi o primeiro humano, uma maravilha do artesanato divino, e Eva, formada da costela de Adão, era sua parceira, sua igual, seu complemento. Juntos, eles viveram no Jardim do Éden, um paraíso onde todas as suas necessidades foram atendidas, e estavam em perfeita comunhão com seu Criador. Mas a história deles não é apenas sobre a criação divina e inícios idílicos, é também uma história de tentação e queda. Afinal, a serpente, o fruto proibido e a escolha que mudou tudo. É uma história de perda, uma história de exílio do paraíso, e as duras realidades de um mundo fora do Éden. A história deles também é uma história de relacionamentos humanos. Vemos o nascimento de seus filhos, Caim e Abel, os primeiros irmãos, e a tragédia que se desenrola entre eles. Presenciamos os desafios, as lutas e a resiliência de nossos primeiros antepassados. Ao explorarmos estas cenas do passado distante, refletiremos sobre as lições que elas têm para nós hoje. A história de Adão e Eva não é apenas uma história do passado, mas também um espelho refletindo nosso presente e uma lente através da qual podemos ver nosso futuro. Junte-se a nós, enquanto voltamos no tempo até o início da humanidade. Nossa história começa com a criação do primeiro homem, Adão, formado a partir do pó da terra. Imagine isso, o primeiro artesão do mundo, o divino artesão moldando o primeiro ser humano. Não havia um plano, nenhum protocolo, da terra e deste material aparentemente insignificante. O primeiro homem, Adão, foi formado. Foi um testemunho do potencial ilimitado contido até mesmo nos mais humildes começos. Mas a criação não parou com Adão. Intricadamente ligado à sua existência estava a criação da primeira mulher, Eva. De uma maneira tão única quanto a formação de Adão, Eva não nasceu do pó. Ao invés disso, ela foi formada a partir de uma costela tirada de Adão. É um detalhe que ecoou por milênios, simbolizando o vínculo íntimo e a essência compartilhada entre homem e mulher. Imagine o momento em que Eva abriu os olhos pela primeira vez. A primeira coisa que ela viu não foi a vegetação exuberante de Éden, ou o azul rico do céu. Foi Adão, o homem do lado do qual ela havia sido formada, e Adão, acordando de seu sono profundo, olhou para Eva, a mulher, sua companheira, sua igual. Um momento de reconhecimento, um momento de conexão. Neste momento, dois seres, distintos mas inseparáveis, vieram à vida. Eles eram os primeiros humanos, o primeiro homem e mulher, o primeiro casal. Cada história humana, cada história de amor, cada história de companheirismo e conflito, alegria e tristeza, começou com eles. A existência deles não era apenas sobre suas vidas individuais. Um plano que começou com poeira e amor, fazer escolhas, errar, foram os primeiros a viver. E assim, a partir da costela de um homem, a primeira mulher, Eva, veio à existência. Com a criação de Eva, Adão não estava mais sozinho no belo jardim de Eva, Éden. Imagine um local com harmonia perfeita, onde o ar estava sempre fresco, e a paisagem era uma tapeçaria de cores vibrantes. Um refúgio cheio de vegetação exuberante e criaturas únicas. Este era o Éden, um paraíso onde tudo estava ao alcance das mãos. Adão e Eva eram os guardiões deste santuário divino. Seus dias eram preenchidos com exploração e descoberta, cuidando da miríade de plantas e animais que habitavam o Éden. Os frutos das árvores eram seu sustento, e os riachos claros saciavam sua sede. Com cada amanhecer, eles eram saudados por uma sinfonia de canto de pássaros, e cada pôr do sol era um espetáculo hipnotizante de cores. As responsabilidades deles não eram pesadas, mas sim um propósito gratificante. Eles eram os guardiões da vida no Éden, cuidando da flora e fauna com amoroso cuidado. O trabalho deles era um trabalho de amor, um testemunho de sua devoção ao Criador e à sua criação. No coração do Éden, havia a árvore da vida, um símbolo de vida eterna e benevolência de Deus. Seu fruto era uma promessa de vida eterna, um lembrete da graça divina que os cercava. O vínculo deles com a natureza era profundo. Eles viviam em harmonia, ressoando com o ritmo do Éden, seus corações batendo como um com o pulso da criação. Para eles, este vínculo se estendia à relação com seu Criador. Eles estavam em constante comunhão com ele, sentindo sua presença em cada folha que se mexia, cada flor que desabrochava e cada criatura que perambulava pelo Éden. Neste paraíso, eles eram livres, felizes e amados. Eles tinham tudo o que precisavam e mais. Eles estavam em um lugar onde a perfeição era a norma, onde a paz reinava e o amor era a linguagem universal. Neste paraíso eles viviam em harmonia, próximos ao seu Criador. Éden era verdadeiramente um paraíso ao alcance deles, um testemunho da beleza e grandiosidade da criação. Mas como sabemos, este paraíso não duraria para sempre. Mas isso é uma história para outra hora. Roteiro. No entanto, nem tudo era sereno no Éden. Uma serpente astuta tinha planos próprios. No coração deste paraíso onde reinavam a paz e a harmonia, uma serpente astuta rastejava. Não era mais um possuído por um espírito enganador, um mestre manipulador. Eva, inocente e curiosa, foi atraída pela língua prateada da serpente. A serpente, vendo uma oportunidade, começou a tecer uma rede de engano. Questione o comando dado a Adão e Eva por Deus, a diretiva que tinha sido clara e inequívoca, para desfrutar de tudo que o jardim tinha a oferecer, mas abster-se do fruto de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente distorceu este comando, pintando uma imagem de um Deus que queria privar suas criações de sabedoria e iluminação. Sussurrava promessas de conhecimento semelhante ao de Deus, do poder de discernir o bem do mal, de um mundo além de seus sonhos mais loucos. Tudo isso poderia ser deles, sugeriu a serpente, com apenas uma mordida do fruto proibido. Eva, convencida pelas palavras persuasivas da serpente, encontrou-se atraída pela árvore. A fruta proibida, antes apenas parte da paisagem, agora se tornou um objeto
de desejo. Era lindo de se ver, e a promessa de sabedoria que ele continha era muito tentadora para resistir. Com uma mistura de medo e excitação, Eva estendeu a mão e colheu o fruto. Ela parou um momento para admirá-lo, sua cor vibrante e aroma tentador amplificando sua curiosidade. Então, com uma respiração profunda, ela deu uma mordida. Uma enxurrada de sensações a dominou, e ela imediatamente soube que algo havia mudado. Ela ofereceu o fruto a Adão, que sem compreender a gravidade de suas ações, também deu uma mordida. Naquele momento, eles ambos ganharam conhecimento, mas também perderam sua inocência. Eles haviam desafiado seu Criador, e as repercussões deste ato seriam mais significativas do que eles jamais poderiam imaginar. Com uma única mordida, o curso de suas vidas foi alterado para sempre. O gosto do fruto proibido levou a um amargo desfecho, uma realidade que Adão e Eva ainda não compreendiam totalmente. As ações deles, motivadas pela curiosidade e pela língua persuasiva da serpente, não custaram apenas o paraíso deles, mas também a inocência deles. O Jardim do Éden, outrora seu santuário, agora se transformou em um tribunal. O juiz onipresente, seu Criador, olhavam para eles, não com o calor de que estavam acostumados, mas com um olhar severo que ecoava sua decepção. Dando a eles tudo que precisam, ainda que eles desobedeceram a um. Agora eles enfrentariam os policiais como se a desobediência deles havia quebrado a harmonia do Éden. Eles introduziram o pecado no mundo, e com o pecado veio o castigo. O Senhor, em sua sabedoria divina, decretou o seu destino. A serpente, o catalisador dessa tragédia, foi amaldiçoada a rastejar pelo resto de seus dias. Eva daria à luz filhos com dor, e Adão trabalharia a terra toda a sua vida. Seus dias de lazer e felicidade no Éden acabaram. Um profundo sentimento de arrependimento encheu seus corações ao ouvirem suas sentenças. Eles haviam trocado o paraíso pelo conhecimento, um negócio que agora parecia tolo. Mas não havia como voltar atrás. O fruto tinha sido comido, o comando tinha sido quebrado, e as consequências tinham que ser enfrentadas. O Senhor, em um último ato de bondade, fez roupas de pele para eles, um lembrete de sua nova vulnerabilidade. Então ele os enviou para longe do Éden, longe de sua presença imediata. Os portões do Éden foram fechados atrás deles, guardados por querubins com uma espada flamejante. Expulsos do paraíso, eles pisaram em um mundo desconhecido. Um mundo que era severo e impiedoso. Um mundo onde eles tinham que se defender. A memória do Éden desvaneceu-se à distância, mas as lições que ensinou permaneceram. A sua história, um lembrete austero do preço da desobediência e das consequências da escolha. A vida fora do Éden mostrou ser um forte contraste com sua existência idílica. Com o paraíso perdido, Adão e Eva enfrentaram um mundo muito diferente das paisagens exuberantes e frutas abundantes do Jardim do Éden. Este era um lugar de trabalho e conflito, um lembrete austero de suas transgressões e do julgamento divino que havia sido pronunciado sobre eles. A terra fora do Éden era áspera e intransigente, onde antes viviam em harmonia com a natureza. Agora se encontravam lutando contra ela. Quem foi formado do próprio pó da terra, agora se encontrava cultivando o mesmo solo, suas mãos ficando calejadas pelo trabalho incansável. Eva também enfrentou seus próprios desafios. Ela que havia sido criada a partir da costela de Adão, agora se encontrava compartilhando de seu trabalho, suas mãos tornando-se ásperas ao ajudar a cultivar a terra. Juntos, eles enfrentam a dura realidade da vida fora do Éden, seus dias marcados pelo suor de suas testas e a dor em seus músculos. Ainda assim, apesar das dificuldades, havia também um sentido de resiliência. Eles foram os primeiros a experimentar a luta pela existência, os primeiros a entender o significado de perseverança. O passado compartilhado deles, a memória do Éden, era um vínculo que os mantinha unidos, um testamento de sua força e determinação para sobreviver. Havia momentos de alegria também, o nascimento de seus filhos, a sensação de segurar uma vida recém-nascida, uma vida que fazia parte deles. Era um lembrete do dom divino da criação que uma vez tinham tomado como garantido. Cada dia trazia novos desafios, mas também novas oportunidades, novas experiências que os moldavam, os transformavam nos indivíduos que eles estavam destinados a se tornar. A jornada deles não foi fácil. Eles enfrentaram provações e tribulações, experimentaram tristeza e perda. Mas, apesar de tudo, permaneceram firmes. A sua fé inabalável. Pois eles entendiam que sua história não era apenas sobre sua queda da graça, mas também sobre sua resiliência, sua capacidade de se adaptar e suportar. Aguente. Apesar das dificuldades, eles perseveraram, para sempre ligados pelo seu passado compartilhado. A história deles serve como um lembrete da capacidade humana de resiliência, do poder da fé e do espírito inabalável da humanidade. Com o tempo, Adão e Eva tornaram-se pais de Caim e Abel, mas sua felicidade durou pouco. Desde o berço, os filhos de Adão e Eva incorporaram um contraste de destinos. Caim, o mais velho dos dois, era um cultivador da terra, um homem da terra, assim como seu pai. Abel, por outro lado, escolheu a vida de um pastor, cuidando dos rebanhos e vivendo sob o céu aberto. Os caminhos deles divergiram ainda mais quando trouxeram ofertas a Deus. Oferta, os primogênitos de seu rebanho, foi aceita com favor, mas a oferta de Caim de sua colheita não foi recebida com a mesma aceitação. Essa disparidade acendeu uma chama de ciúmes e ressentimento no coração de Caim, uma chama que ameaçava consumir o vínculo fraterno que compartilhavam. A raiva de Caim era palpável, sua expressão caída. Deus, em sua sabedoria, ofereceu conselho, advertindo Caim do pecado à espreita em sua porta, desejando tê-lo. Ele instou Caim a dominar esse pecado, para acalmar a tempestade de suas emoções. No entanto, Caim, cego por seu ressentimento, ficou surdo para este conselho divino. O trágico clímax desta história se desenrolou na solidão de um campo. Caim, movido por seu ciúme, se levantou contra seu irmão Abel e tirou sua vida. Vida. Foi uma tragédia da mais alta ordem. A mão de um irmão manchada com o sangue de seu próprio parente. No rescaldo, a voz de Deus ecoou novamente, desta vez com uma pergunta que assombraria Caim para sempre. Onde está Abel, seu irmão? Para isso, Caim respondeu com uma mentira e uma pergunta que desde então ecoou através dos tempos. Sou eu o guardião do meu irmão? Por suas ações, Caim foi marcado e banido, condenado a vagar pela terra. No entanto, mesmo nesse severo castigo, a misericórdia de Deus brilhou, prometendo vingança 7 vezes maior a quem prejudicasse Caim. Esta tragédia serviu como um doloroso lembrete de sua queda em desgraça. Todos os dias, Adão e Eva eram forçados a viver com as consequências de suas ações, seu paraíso perdido, e a vida de seu filho tirada por seu próprio irmão. O eco de seus erros passados, de fato, tinha uma sombra longa e triste. Com o passar dos anos, Adão e Eva envelheceram, suas vidas marcadas por provações e tribulações. Eles viram o mundo mudar ao seu redor, do paraíso de Éden para as duras realidades do mundo exterior. No entanto, em seus corações, a memória de Éden permaneceu vívida, um forte contraste com a vida que agora levavam.
No crepúsculo de suas vidas, eles se encontraram refletindo sobre sua jornada. Uma jornada que começou em um lugar de perfeição e terminou em um mundo moldado por suas escolhas. O gosto da fruta proibida ainda persistia, um lembrete pungente do paraíso perdido. Seus dias no Éden, antes cheios de paz e tranquilidade, há muito se foram. Agora a existência deles era marcada por adversidades e resistência. Trabalhavam na terra, mãos endurecidas pelo trabalho, espíritos testados pela adversidade. Ainda assim, em suas provações, eles encontraram força, descobriram o poder da perseverança, a beleza da esperança e o conforto da fé. Os desafios que enfrentaram fora do Éden ensinaram-lhes sobre a resistência do espírito humano. Espírito, a coragem de enfrentar a adversidade e a capacidade de se reerguer das cinzas. Em noites tranquilas, eles se sentavam sob a vasta cobertura de estrelas, seus corações pesados de remorso. Eles se arrependeram de suas ações no Éden, as escolhas que fizeram e o paraíso que perderam. Mas no arrependimento, havia também aceitação. Eles entenderam que suas ações tinham consequências, que cada escolha importava. Em seus últimos anos, eles encontraram sabedoria. Eles perceberam a importância da obediência, o valor da humildade e o poder do perdão. Eles entenderam que sua história era uma lição para as gerações vindouras, um conto de fragilidade humana e a possibilidade de redenção. Quando se aproximaram do final de sua jornada, não eram os mesmos seres que uma vez perambularam pelos jardins do Éden. Eles foram desgastados pelo tempo, moldados pela experiência e humildes pela vida. Seu legado, no entanto, viveria para sempre, eternamente gravado nos anais da história. No final, até Adão e Eva, os primeiros da humanidade, não puderam escapar do inevitável. A roda da vida, como acontece com todos os seres vivos, deu uma volta completa para eles, trazendo-os de volta à poeira de onde foram criados. No crepúsculo de suas vidas, eles suportaram o peso de suas ações, decisões e as profundas mudanças que haviam iniciado. Olhos, uma vez preenchidos com a inocência do Éden, agora refletiam a sabedoria e a tristeza adquiridas em uma vida inteira fora do paraíso. Adão, o primeiro homem, formado da própria terra, retornou à terra. Sua vida um testemunho de resiliência e adaptação. Ele tinha navegado pela vida fora do Éden, enfrentou dificuldades e enfrentou as duras realidades de suas escolhas, incorporando um espírito de sobrevivência que seria passado através das gerações. Eva, a mãe de todos os vivos, seu nome sinônimo de vida, também enfrentou seu fim. Ela que nasceu da costela de Adão, compartilhou seus testes, suas vitórias, sua dor e sua alegria. Ela também voltou para a terra, seu legado perdurando em todas as vidas que vieram depois dela. As suas vidas, marcadas pela queda em desgraça, foram também marcadas pela sua resiliência. Eles se adaptaram a um novo mundo, enfrentaram provações e suportaram o peso de serem os primeiros a experimentar a mortalidade. No entanto, apesar de sua inicial desobediência, eles encontraram redenção em sua fé duradoura, seu amor inabalável um pelo outro, e seu compromisso com sua prole. A história deles, ecoando através dos séculos, é um lembrete comovente da capacidade humana para o amor, a resiliência e a redenção. É uma história que ressoa com qualquer um que tenha enfrentado adversidades, tropeçado e encontrado a força para se levantar novamente. Na morte, eles deixaram para trás mais do que apenas memórias. Eles deixaram um legado de resiliência e fé, um testemunho da força indomável do espírito humano. Seu legado viverá. Vidas, suas escolhas e sua história moldaram a humanidade de maneiras profundas, servindo como um espelho que reflete nossas forças e fragilidades, nosso trauma e nossa força, triunfos e nossas falhas. A história deles, um testemunho de sua força e resiliência, continua a inspirar gerações. Conforme concluímos essa jornada, é hora de refletir sobre as lições que podemos aprender com Adão e Eva. Nossos antepassados, os primeiros humanos segundo muitas tradições religiosas, viveram uma história épica de criação, tentação e redenção. Suas vidas foram um testemunho da atemporalidade das virtudes e vícios humanos. Desde a sua criação, aprendemos sobre o milagre da vida, a beleza da existência. Vemos como eles nasceram de origens humildes. Adão do pó da terra e Eva da costela de Adão. Isso nos ensina sobre a unidade, lembrando-nos que todos estamos conectados. Todos parte de um todo maior. Quando olhamos para o tempo deles no Éden, vemos uma vida de harmonia e paz. Uma vida perto do divino. As responsabilidades deles no jardim nos lembram de nossos deveres com a natureza, com os outros e conosco mesmo. No entanto, a sedução da curiosidade levou à sua queda. A história da fruta proibida nos alerta sobre as consequências da desobediência, mas também destaca a natureza irresistível da curiosidade e da busca pelo conhecimento. O seu banimento do Éden é um lembrete contundente das consequências das nossas ações. Apesar da dura realidade da vida fora do paraíso, Adão e Eva perseveraram, adaptando-se às suas novas circunstâncias. Esta resiliência diante da adversidade é uma qualidade que continua a nos definir como humanos. A tragédia de Caim e Abel serve como um lembrete do poder destrutivo da inveja e do ressentimento. Ensina-nos a importância do amor fraterno e as consequências devastadoras de permitir que a emoção negativa controle. Nos últimos anos de Adão e Eva, vemos uma vida marcada por reflexão e arrependimento, mas também por aceitação e resiliência. Sua morte, como sua vida, serve como um lembrete de nossa mortalidade e o legado que deixamos para trás. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada histórica. Fique ligado para mais contos épicos dos anais da história. Se você gostou deste vídeo, espere pelos próximos dias. Vou postar outro vídeo e será muito importante para você assistir. Então, a única maneira de não perder é se inscrever no canal. Aproveite e clique agora. E não se esqueça de ativar o sino para que quando o vídeo sair, você será notificado.